Diálogo com o executor. Psicografado por Rubens Saraceni, parte 3, capítulo 8, O mergulho nas profundezas do abismo. Era a lei divina atuando implacável sobre aqueles que não souberam dosar suas emoções e as desequilibraram. Meu Deus, como era triste ver o sofrimento daqueles infelizes. Eu os olhava e sentia pena, pois não passavam de vítimas de suas próprias loucuras. Agora transformados em algozes de si próprios, seus torturadores, os causadores das dores e do sofrimento que eram, senão, os seus outrora tão valorizados membros viris. Que horror! Eles os olhavam como se fossem os piores demônios castigadores. Amaldiçoavam seus sexos carcomidos pelos vermes e miasmas. Urravam de dor e clamavam por auxílio e perdão por terem se deixado envolver e conduzir por essa emoção tão gratificante, quando equilibrada com todo o contido no vaso da vida, mas tão perversa quando bestializada. Era a lei divina agindo de forma sábia e implacável sobre o ser humano. Sim, eu descobri a lei divina em toda sua força e na grandeza de sua atuação em nosso próprio benefício. Quando damos muita atenção a uma emoção e nos esquecemos das outras que compõem todo o emocional, estamos nos conduzindo para o seu extremo, podendo chegar aos limites da loucura. Como em toda manifestação de uma emoção em desequilíbrio, a lei nos aguarda no seu esgotamento final, para então começar a sua ação regeneradora. Ali eu vi a expiação final da emoção sexual levada ao seu extremo. Eu vi várias emoções serem expiadas ali naquele abismo infernal. Mais adiante eu falo um pouco sobre elas, pois ainda não falei tudo o que vi em relação ao sexo. Eu vi mulheres possuídas por aqueles seres bestializados serem levadas à loucura da dor, da humilhação e da destruição dos seus órgãos sexuais. Vi como eram reduzidas ao nada absoluto. Vi seus outrora perfeitos órgãos genitais ficarem negros, putrefatos e nojentos. As partes femininas que tanto prazer despertavam, agora causavam nojo a quem as visse. Eram possuídas até o limite de suas energias, e quando ficavam totalmente esgotadas, começava o apodrecimento do órgão desenergizado, tal como acontecia com os algozes que as possuíam, envolvidos pela loucura. Elas também apodreciam em seus genitais e choravam desesperadas. Como era horrível assistir a tudo aquilo caído no solo imundo. Eu havia sido reduzido a um farrapo humano, devido ao castigo a mim imposto pela lei divina. Quando ela era acionada, eu nada podia fazer, senão dirigir-lhes algumas palavras de consolo. Pouco a pouco, eu voltava a ser o homem bom que havia sido na minha última encarnação. Eu sofria com o sofrimento, tanto delas, quanto daqueles que estavam sendo levados à loucura pela destruição dos seus membros. Procurava consolá-los com palavras equilibradoras. Não se desespere, meu irmão. Nós apenas estamos colhendo aquilo que plantamos no tempo que vivíamos na carne. Eu, logo após nosso desencarne, dizia para uns: isso é a ação da lei divina, irmã, não se desespere, pois assim que for purgado todo o manto negro que a envolve, a lei cessará de agir sobre você, dizia elas. Algumas haviam usado o prazer que seus sexos proporcionavam aos homens para levá-los a cometerem crimes, pecados e afrontas às leis divinas e até às leis humanas. Por isso tinham seus sexos destruídos por homens que haviam cedido todo o seu emocional a apenas uma emoção, a emoção do prazer do sexo. Ali, quem usara do sexo para conseguir seus objetivos sujos era castigado pelo sexo, e quem vivera pelo sexo era torturado. Sim, ninguém colhe o que não plantou, mas aquilo que semeou colhe até o último grão. Eu estava despertando para as leis divinas e tomava consciência de que meu tormento ainda não havia terminado, não. Eu ainda veria e sentiria muitas outras dores, pois estava sob o efeito da lei da transformação. Ela atuava em mim com todo o seu poder regenerador e reformador. E pouco a pouco, eu me tornava mais sensível à dor, e a dor veio até mim de forma indireta. Eu assisti à degradação dos habitantes daquele abismo sem poder fazer nada para aliviá-los. Só me restava dar-lhes palavras de consolo para que pudessem suportar as dores de suas regenerações e transformações em seres equilibrados novamente.
uma vez que se livravam das emoções que o haviam levado à queda. Mas a dor finalmente lançou-se sobre mim com toda sua força destruidora. À minha volta já haviam muitos espíritos levados ao extremo de seus tormentos. Eu os consolava. Isso diminuiu um pouco meus sofrimentos. Em consequência, o meu também, porque sofria com suas dores, fazendo com que as minhas não me incomodassem tanto. Então, um grupo de espíritos enlouquecidos pelo desejo descobriu Priscila oculta por nós. Eu tentei ponderar com eles. Não façam isto com minha filha, meus irmãos. Deixe ela em paz, ela já sofreu muito. Quem está preocupado com o sofrimento dela, seu imbecil? Nós queremos dar-lhe um pouco de prazer e nada mais. Vocês irão fazê-la sofrer, isto sim. Cale-se, idiota. Afastem-se, seus tarados depravados, vocês estão loucos. Então veio a chicotada mais dolorida aplicada em mim. Quem é você para nos repreender, executor? Quando ela vendia seu belo corpo, você nada fez para desviá-la desse caminho. Quando ela era uma prostituta, você só se preocupava em evitar que ela fosse molestada por algum beberrão arroceiro e nada mais. Não foi bom para ela ganhar seu sustento com seu tentador corpo? Não era você o pai que nada fazia para impedi-la de ser uma meretriz? Onde estavam seus sentimentos nobres quando ela fazia do sexo seu balcão de comércio? Onde estava o pai que amava a filha, mas permitia ela vender um sentimento que é a emoção do prazer? Você não sabe que os sentimentos não foram dados ao ser humano para serem comercializados? Ela não gostava de receber pelo prazer que proporcionava aos homens. Agora irá nos dar prazer, pois aqui não pagamos nada. Não façam isso, exclamei humilhado. Só agora você se preocupa com ela? Quer que paguemos algo pelo prazer que ela irá nos proporcionar? Ótimo, então lhe pagaremos, gritou outro. Tome, maldito pai que não se preocupou quando sua inocente filha foi vender-se numa casa de meretrício. E eu fui agredido com violência. Eu já estava reduzido a um farrapo humano, e agora era chutado, esmurrado, e nada podia fazer senão gritar de dor. O extremo foi feito contra mim, pois um daqueles desequilibrados me tornou por homossexual e me brutalizou barbaramente. Aquele ato bestial feriu-me em todo o meu ser. Eu era brutalizada e ouvia as gargalhadas de sádico prazer daquelas criaturas. Ouvia suas palavras ofensivas dirigidas a mim. Agora você também é uma meretriz, papaizinho. Está vendo como é agradável se prostituir? Isto mesmo. Agora nós temos mais uma vadia para nos dar prazer. Etc, etc, etc de ofensas. Eu sofri o tormento da brutalidade que só os enlouquecidos conseguem praticar, ou seja, não se preocupam com a dor e o mal que causam aos semelhantes, desde que eles proporcionem um instante de prazer. Eu fui lançado no desespero da violência sexual. Laís tentou me socorrer e gritou para que eles parassem, mas o que conseguiu foi despertar a atenção daqueles seres enlouquecidos. Olha só quem está se doendo pelo canalha. Ela agora se preocupa com o homem, porque não se preocupava quando lançava na perdição homens e mulheres vítimas de suas atuações diabólicas quando era uma poderosa feiticeira. Não, ela não se preocupa com ninguém, a não ser com seu queridinho. Por ele ela não ouviu a voz da razão e nem viu as desgraças que causou aos infelizes viventes na carne, que a haviam desagradado um dia. Sim, poderiam passar séculos que ela não os esquecia, e procurava a todo custo, de todas as maneiras, vingar-se deles. É isto mesmo. Vamos extrair dela a mesma quantidade de prazer que ela dedicou de ódio aos seus desafetos. Sim, mas com ela será diferente. Nós temos que fazê-la sentir tanto, mas tanto que ao invés de nos odiar, se tornará escrava de nossos sexos. Isto mesmo. Eu sei como levá-la a isto. E Laís foi submetida ao tormento do sexo enlouquecido. Ela reagiu e tentou lutar. Então foi violada com brutalidade infernal. Ao tocarem nela, conduziram-na ao êxtase e então vampirizaram a energia do seu mental e do seu corpo espiritual. Quanto a mim, nada podia fazer, pois não conseguia nem falar, quanto mais me mexer. Vi quando foram para onde estava minha esposa. Ela gritou que nada havia feito de errado, mas ainda ouvi quando um lhe falou. Já se esqueceu de quando seduziu este idiota aí, que só esperava sua filha crescer um pouco mais para pedi-la em casamento? Ou será que não se satisfazia com seu marido?
Isto mesmo, companheiro. Ela não se satisfazia com o marido, e não se satisfez com o idiota também, pois também buscava o prazer com seu patrão. Não, gritou ela. Eu tive apenas uma relação com meu patrão, porque Victor não ligava mais para mim e vivia bêbado dia e noite. Por acaso não lhe ocorreu que ele estava se embebedando por causa da sensação de que havia perdido a chance de casar-se no futuro com sua filha? Não lhe ocorreu que ele bebia devido ao remorso de ter possuído a esposa do seu melhor amigo? Não, nada disso lhe ocorreu, pois você só pensava no prazer que ele lhe proporcionava. E ela ainda chama isto de amor. Eu conheço a definição correta para esse sentimento, mulher. Chama-se prazer, e prazer terá em nossos braços, porque nós sabemos como proporcioná-lo a quem quer da vida só o prazer e nada mais. A minha esposa, na última encarnação, foi brutalizada ao extremo pelo grupo de enlouquecidos. A dor e a humilhação tomaram conta do seu mental, e seu corpo espiritual todo ferido foi violado por crueldade. Então voltaram-se finalmente para Priscila, que estava apavorada e dava gritos histéricos. Não grite, pois ninguém liga para os seus gritos, porque chora de medo agora se quando estava na carne vivia a proporcionar prazer aos homens. Sim, lá você recebia dezenas numa única noite e não chorava, muito pelo contrário, até dizia que a noite havia sido ótima, porque lhe renderam um ótimo ganho em dinheiro sujo. Isto mesmo, agora você vai receber a todos nós e terá a mais longa e rentável noite de sua imunda existência. Sim, meretriz, que bela e emocionante noite nós lhe proporcionaremos. E Priscila sofreu em toda sua extensão e intensidade o tormento do sexo. Nós víamos e nada podíamos fazer. Dos seus olhos sofridos de tanto ver o horror, lágrimas corriam. Eram as lágrimas do remorso por ter intervido no livre curso do karma que ela deveria viver naquela encarnação. Eu havia alterado a vivência deste karma ao bloquear a ação dos 2 protetores enviados a ela. Sim, eu tirara a vida de Victor, impedir ele de se casar com ela e de torná-la uma mulher decente, embora ela fosse sofrer de qualquer maneira, pois não amava Victor e sentia nojo por ter sido violada na inocência dos seus 13 anos por aquele homem de 23 anos, tomado pelo desejo de possuí-la como mulher. E se Victor, ali naquele abismo infernal, ousou tomar a palavra em defesa dela, ouviu tudo isto e muito mais da parte deles. Quem é você para defendê-la agora, assassino? Não foi você quem se aproximou todo prazeroso do pai dela, somente porque a achava muito bonita? Não foi você que aceitou o jogo da mulher dele, apenas para conseguir ficar ao lado de sua filha? Você até teve a coragem de matar a pequenina Eliana para ficar sozinho com Priscila. Não, gritou ele. Eu a matei no momento em que estava cego pelo álcool. Mentira. Você sempre pensava numa forma de se livrar da menina, e esta foi a mais fácil. O álcool apenas facilitou a execução dos seus planos mórbidos. Se não fosse sua embriaguez, talvez usasse outro artifício para livrar-se da presença incômoda da menina e ficar a sós com esta aqui. Sim, gritou outro daqueles tarados. Ele matou uma pequenina e violou outra. Não, Priscila não era uma pequenina. Tinha o corpo de uma mulher, justificou-se Victor. Que importa? Se tinha o corpo de mulher, ela tinha apenas 13 anos de idade e ainda não amadurecera mentalmente. Você se esquece que é a mente que precisa estar preparada para as coisas dos sentimentos humanos? Sim, somente quando o mental está preparado é que ele pode ser submetido a certas emoções críticas. Isto mesmo, companheiro, exclamou o outro. Eu estou ouvindo em seu mental os gritos de dor da pequena Priscila. Sim, como são doloridos esses gritos. São tão doloridos que me causam um desejo imenso de fazer Victor gritar. Desejo, paixão e possessão era o que Victor sentia por ela, e praticou aquilo que esses sentimentos despertam no ser humano, que são violência, covardia, traição e falsidade. Sim, Victor foi falso com Mário ao aproximar-se dele, traiu com sua esposa. Depois foi covarde ao matar a pequena Eliana e agiu com brutalidade contra Priscila. Isso mesmo, gritou outro. E olhem que já havia sido covarde numa encarnação anterior, quando teve a suprema covardia de trair a própria vida, em afronta à lei maior que lhe havia permitido reencarnar no meio hostil, já que numa encarnação anterior ele havia escravizado as 3 mulheres,
fazendo delas suas vítimas sexuais, pois era um homem movido pelo desejo e pelo prazer. É isto, Vitor. Você não muda jamais, sempre age como um covarde. Quando irá se tornar um homem de verdade? Nunca ele será um homem na acepção da palavra, porque sempre esquece que a vida tem outras utilidades, além da satisfação de possuir sexualmente a mulher que mais lhe agrada. Sim, é isto mesmo. No tempo em que era o chefe daquela aldeia, matou Mário para ficar com sua esposa, que era Priscila, e as duas filhas, que eram sua atual esposa e a pequena Eliana. Canalha, gritou um outro. Naquela encarnação você deu vazão a toda a covardia que há no seu mental, mas quando foi sua vez de suportar a prova, matou-se. E quando a lei lhe deu a oportunidade de reparar seus erros, quando Mário iria sofrer o castigo por ter se conduzido à covardia do suicídio e por ter possuído Priscila e despertado o ciúme de sua antiga amante, que em decorrência a matou na outra encarnação, você falhou, não suportou, nem se contentou em ficar apenas com a esposa atual de Mário. Não, ainda num gesto asqueroso, matou Eliana, que havia sido sua mãe amorosa na outra encarnação e que tentou despertar-lhe a razão e o raciocínio, quando você ficou desolado pela perda de sua paixão. Você matou aquela que iria ajudá-lo no futuro, fazendo-o ver que deveria deixar Priscila em paz para todo sempre, porque aquilo que sentia por ela era paixão e desejo, e não tal amor que você dizia sentir. Sim, Vitor, é isto mesmo, falou outro. Uma vez você desgraçou Mário ao matá-lo e tomar para si a esposa muito bonita e suas duas filhas mais lindas ainda. E sabe quantos anos elas tinham quando você as violou com brutalidade naquela encarnação? 13 e 12 anos, respectivamente, Vitor. E sabe o que aconteceria nesta sua última encarnação se a pequena Eliana tivesse mais idade? Não sabe, maldito violador? Pois eu lhe digo, canalha, você também a violaria com a desculpa da maldita bebida. Você sempre foi assim. Você sempre bebia antes de praticar os seus atos covardes de violação de meninas impúberes e mal despertadas para a forma de mulheres. Você é e sempre foi um canalha covarde que chama de amor ao seu desejo e prazer. Desde quando o amor comporta a dor, canalha? Vamos, Vitor, responda. Quando o amor comporta a dor alheia? Nunca, gemeu Vitor. Pois é isto, Vitor, exclamou enfurecido o homem que lhe jogara tudo aquilo na cara. Qualquer um que ouvisse dizer que se suicidou por amar uma mulher iria se compadecer de sua sina, covarde. Mas nós sabemos que você é um canalha covarde. Isso desperta mais e mais o desejo de vê-lo sentir toda a dor que causou às infelizes, por causa do prazer que as formas femininas lhe causavam. Sim, Vitor, nós lhe causaremos a dor que seus desejos covardes provocou nas mulheres. Olhe para nós, Vitor. Veja o que nos levou o desejo do prazer. O Vitor foi submetido à tortura do sexo, transformado em instrumento castigador. O que fizeram com ele foi tão violento quanto o que fizeram com Priscila, e 1000 vezes pior do que haviam feito comigo. Era um paradoxo, mas era uma forma de ação violenta contida na lei que diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E o nosso tormento durou o tempo da destruição de nossos sentimentos e emoções relacionados a isso. Pouco a pouco fomos deixados de lado. Mas o novo tormento se abateu sobre eu e Vitor. Espíritos femininos também vagavam naquele abismo à procura de prazer. Eu orava a Deus em silêncio, para que se apiedasse de todos nós. Eu me agarrava na crença de que Deus não havia me esquecido, mas tão somente me tornara o algoz de mim mesmo. Eu ainda tinha consciência de que estava colhendo os frutos daquilo que eu havia semeado. Algumas vezes, eu falava isso aos que estavam à minha volta, na tentativa de não deixá-los transpor a linha que separa a razão da loucura total. Então, eu ouvi um som que arrepiou-me por inteiro. Ainda dei um grito de horror. As cascavéis. Centenas delas invadiam o abismo que habitávamos, chacoalhavam seus guizos infernais e nos deixavam horrorizados. Aquela voz que eu tanto temia se fez ouvir. Como vai, chefe? Ainda restou algo para mim do outrora tão frio e cruel executor? Sabia que o guardião transformador entregou este vale para mim. Agora tudo isto é meu, executor. E você, que um dia cruzou meu caminho e quis matar a quem eu devia proteger, agora é meu também. Que ironia, hein, chefe? Lembra-se de quando eu lhe falei que seria o único que poderia ajudá-lo? Chegou sua hora, chefe.
Mate-me, réptil. Crave suas presas venenosas em meu mental e acabe comigo para sempre. Eu já não suporto tanto sofrimento. O quê? Quer me transformar em um miserável executor igual ao que você foi quando tinha um livre-arbítrio para escolher seu caminho? Nunca. Prefiro vê-lo sofrer do que adquirir os direitos que o lançou neste abismo transformador. Mate-me, rastejante. Por favor, mate-me. Que é isto, chefe? Vá com calma. Isso não é coisa que se peça nem a um réptil como eu. Também tenho minha moral e razão para ser o que sou. E não vai querer que eu caia mais do que já caí, não é mesmo? Mas estou sofrendo muito. Do que reclama agora? Quando sofreu a morte da carne sob o amparo da lei, você não soube agradecer por estar com o espírito e o mental intactos e procurou degradar os dois. Agora vem pedir-me que eu liberte do abismo que você mesmo cavou. Com suas loucas ações enfiou-se na sua parte mais profunda. Negativo, chefe. Negativo mesmo. Não vou fazer nada disso. Este abismo é todo meu a partir de agora, e vou ver como faço para esvaziá-lo. O guardião-chefe quer vê-lo vazio porque existem alguns milhares de caídos à espera de um lugar para iniciarem suas transformações. Que transformação, réptil? Em algo melhor ou pior do que eram antes de serem postos sob sua guarda. Como alguém pode melhorar neste inferno, réptil? Você teria coragem de executar mais alguém? Não. Hoje eu me arrependo de ter feito tal coisa. Você teria coragem de interferir no karma de mais alguém e só piorá-lo? Não. Estou pagando o preço por ter ousado fazê-lo com minha filha. Então você já melhorou, chefe. Ainda não tem noção de tudo o que lhe ocorreu, mas já se transformou. Até me pediu para executá-lo. Você que era um executor. Teve a coragem de pedir a uma cascavel que lhe cravasse as presas para que parasse de sofrer. Neste ponto está a sua transformação para pior, porque se não pode tirar a vida de ninguém, então não pode tirar ou pedir que tirem a sua, senão estará afrontando a lei da vida. Entendeu, chefe? Sim, réptil. A única maneira de suportarmos nossos tormentos calados também estará indo para pior, porque o momento é de olhar para o alto e não de se voltar para a autoflagelação. Quem é você para falar em Deus? Eu sou alguém que caiu e teve quem o acolhesse enquanto ainda era tempo. Hoje sou o que sou, mas sei por que sou assim e o que devo fazer para não cair mais. Sei também o que devo fazer para saldar um pouco dos meus débitos. Quem o ajudou, réptil? Em princípio foi um espírito humano igual a todos nós, mas com uma diferença fundamental. Ele era e ainda é um instrumento de Deus e de sua lei transformadora. Chama-o para ajudar-nos, amigo Sete Guizos. Não posso, executor. Por que não? Ele é o mesmo que você, sua filha e sua amiga feiticeira tentaram arrancar da carne. Não, é isso mesmo, chefe. Ele o ajudou muito enquanto estava no mundo dos espíritos, mas agora está na carne e nada poderá fazer por você. Como posso obter ajuda, meu amigo? Ore a Deus, e talvez alguém ligado a você em sua última ou numa outra encarnação venha socorrê-lo sob o amparo da lei. Só restaram minha filha Eliana e meus pais. Amigos tive apenas aqueles que de mim se aproveitaram enquanto tive dinheiro. Então você está mal, chefe. Sua filha está no local para onde são levados os espíritos de crianças que não têm pais, e quanto aos seus pais, bem, eles já reencarnaram, e muito menos podem fazer por você, pois ainda são crianças. Meu Deus! Exclamei chorando. Não tenho a quem recorrer. Como não, chefe? Acaba de pronunciar o nome dele em desespero. Tem razão, amigo Cascavel, só me resta Deus. A todos os habitantes deste lugar, só resta Deus ou a perdição total. Como assim? Somente dois seres imortais, invisíveis, onipotentes e oniscientes que vivem no interior de todo o espírito humano podem ouvir ao que chegaram onde vocês chegaram. Você diz haver dois? É isto mesmo, chefe. Em seu ser imortal vive em equilíbrio o poder de fazer o bem e o poder de fazer o mal, não é verdade? Sim. E tem o poder de construir ou destruir, de abençoar ou amaldiçoar, não é mesmo? Sim. Então vive em seu mental o poder de se fazer ouvir por Deus, nas suas ações nobres e também pelo Senhor das Trevas, em suas ações mais, não é mesmo? Sim. Então clame a um dos dois, e sairá deste abismo mais dias menos dias. O que devo fazer, Sete Guizos? Aqui eu clamo para ser ouvido rapidamente. Sou um péssimo conselheiro executor. Lembra-se dos dois homens que velavam por sua filha Priscila? Sim, mas muito vagamente.
pois eu sou um deles, executor. E a cascavel voltou à sua forma humana, e eu vi um dos dois homens que tentavam protegê-la e guiá-la. Então eu lhe perguntei quem era o outro. O meu companheiro Sete Presas. Ele chamou seu companheiro que conversava com a feiticeira, e então vi os dois que tentaram me dissuadir de interferir no karma de minha filha. É isto, chefe. Nós tentávamos fazer o nosso trabalho, como nos havia sido ordenado pelo nosso chefe na luz, mas você se deixou levar pelo que habita no lago negro do seu mental. Azar o seu, não? Sim, meu amigo, muito azar. Ou será ignorância? Também. Não terá sido por maldade, insensibilidade ou ciúme, chefe? Certamente que sim, Sete Guizos. Então clame a um dos dois, chefe. Lembre-se de que quando você clamou pelo das trevas, o auxílio veio rapidamente, não é mesmo? Isto é verdade, mas eu só piorei a situação para todos nós. Pois é isso, chefe. Clame ao da luz e certamente irá se clarear, assim como tudo à sua volta. Se clamares ao das trevas, logo tudo se escurecerá. Eu escureci e por isso estou sofrendo tanto, e não aliviei o sofrimento de ninguém. Agora já sabe, chefe, você é livre para escolher. Se quiser, clame ao seu lado escuro e logo sairá deste abismo. Mas apenas iniciarei uma nova queda. Isso é um problema, não? Como assim? É mais fácil descer que subir. Se quiser subir, terá que apanhar pedra por pedra e construir a torre que o elevará desse abismo negro em que se lançou pela vivenciação dos vícios das trevas. Terá que erguê-la até uma altura onde exista a verdadeira claridade da razão e do saber. Você conhece os mistérios sagrados, Sete Guizos? Como pode saber tanto se ainda é um réptil? Nem todos que você vê na forma de uma cobra são o que aparentam ser. Usam esta aparência, pois assim podem rastejar até os mais profundos abismos e recolher as pedras de suas torres, que os elevarão até a claridade da verdadeira luz da verdade. Eu, como uma cascavel, posso rastejar por todos os abismos das trevas da ignorância e recolher aqueles que de uma forma ou de outra ajudei a cair, umas vezes por omissão, outras por ciúme, ódio, inveja, falsidade, paixão. Só assim poderei reconstruir a minha torre e espero um dia poder transformá-la num farol que ilumine o caminho dos que queiram seguir-me, elevando assim suas torres à minha volta. Quem foi o mestre que o instruiu, amigo Sete Guizos? Já lhe disse, foi aquele que vocês tentaram arrancar da carne. E pensar que eu tentei destruir a quem tentou ajudar-me a alcançar a luz da verdade. Não foi só você, chefe. Todos os que estão neste abismo tentaram a mesma coisa. Como? Isto mesmo, chefe. Todos os que estão aqui esquecidos tentaram fazer o mesmo e caíram um pouco mais. Por que tantos não conseguiram derrubá-lo? Você pode subjugar uma lei divina? Não. Agora eu sei que ela se faz por si mesma e ampara quem tem que ser amparado, assim como verga quem se faz por merecer tal ação por parte dela. É isto, chefe. Ninguém poderá derrubá-lo senão ele mesmo. Ele é seu juiz e seu algoz. Enquanto agir na luz da razão, nada o destruirá, mas no dia em que afrontar a lei, ele mesmo se destruirá. Assim é a lei, assim sempre será, como sempre tem sido. Compreendo. Não fique triste, chefe. Existem mais alguns abismos cheios do que estão tentando destruí-lo. Logo estarão no ponto que descer um pouco mais, ou reiniciarem suas doloridas ascensões aos domínios da luz do saber. Existem outros abismos, função do mesmo desejo de destruí-lo? Isto mesmo, chefe. O sétimo círculo descendente abriu suas portas e lançou contra ele todo o seu potencial. São golpeados com a mesma fúria que os executores das trevas golpeiam as suas últimas. É o inverso na aparência e na finalidade. Como assim? Nas trevas você golpeia sua vítima e causa-lhe dor com o intuito de destruí-lo, mas na luz você sofre os golpes que despertarão a justa justiça da lei, que vergará até o extremo o injusto golpeador. Meu Deus, o tempo todo nós fomos vigiados pela lei. Isto mesmo, chefe. Eu ainda tentei dissuadi-lo de se meter com ele, não? Sim. Ainda tentei fazê-lo ver que somente a mim competia fazê-lo sofrer a lei da ação. E você não me deu ouvidos. Sinto muito ter te atacado, mas ao final de tudo foi um bem para mim. Por que diz que foi um bem para você se está todo ferido, marcado e magoado? Tal ação evitou que eu continuasse a praticar o mal. Se não fosse isso,
eu continuaria a prejudicar meus semelhantes. Está se transformando para melhor, chefe. Estou despertando para a luz da razão, mas ainda não está salvo, chefe. Está sujeito à ação de seu tormento, e quando menos suspeitar, estará se lançando nas trevas da ignorância, e então cavará um abismo mais profundo do que este. Vou lutar para que isso não aconteça, Sete Guizos. Como? Clamando ao único que me restou, e o único que me ouvirá neste abismo profundo. Se somente Deus pode me ouvir, então clamarei por ele e sei que serei ouvido. Isto é certo, executor, mas o tão ansiado auxílio poderá demorar para chegar. Ele terá que encontrar alguém que queira descer até aqui para resgatá-lo e ajudá-lo a se curar e reiniciar sua caminhada. Como fará se não tem quem se lembre de você? Não importa, meu amigo. Deve haver alguém em algum lugar que queira, no gesto extremo de caridade e amor, vir auxiliar-me, quando assim Deus achar que eu merecer. Você até que não é burro, executor. Por que não me chama pelo meu nome? Qual é o seu? Sete Guizos? Quem tem 7 guizos? Uma cascavel? Então o que sou? Uma cascavel. É isto, executor. Eu serei o que sou, enquanto restarem pedras espalhadas que possam compor a minha torre. Ela alcançará a luz no dia em que eu reconstituí-la. Até lá eu sou o que sou, não importando a aparência que eu venha assumir. Somente deixarei de ser um 7 guizos no dia em que todas as pedras destinadas à minha torre estiverem em seus devidos lugares, formando um sólido farol a iluminar as trevas, onde tantos ainda rastejam na ignorância dos vícios adquiridos na carne, intensificados na vivência espiritual. Neste momento, os guizos começaram a soar e ele falou: está na hora de ir, executor. Por que ninguém foi picado pelos seus amigos? Só porque vocês desejam livrar-se dos seus tormentos, imaginam que outros devam se atormentarem também? Nem todos os que estão ocultos sob a forma de répteis são venenosos. Muitos a mantêm assim como eu faço por simples conveniência. Assim podem fazer o bem e reconstruir suas torres que um dia destruíram por praticarem o mal. Olhe para nós, executor. Veja que de nós todos esperam apenas o mal, por isso somos temidos e evitados. Enquanto que daqueles que têm a forma humana, ninguém sabe o que esperar. Muitos sofrem duros golpes, se desiludem e revoltam-se contra a lei maior, e seu maior guardião que é Deus, a lei vive e a vida da lei. Quando alguém vê uma cascavel praticar o bem, se surpreende, porque dela só esperava o mal. É o inverso do que acontece com os que mantêm a forma humana. Todos esperam que ele faça somente o bem, e no entanto se surpreendem quando ele faz o mal. Depois não têm a calma suficiente para confiar na lei divina que diz: quem prega o amor, com amor será recompensado, e quem prega o ódio, com o ódio será pregado. Bem, os guizos já chacoalhavam pela terceira vez, é hora de voltar à crosta. Por que vieram até nosso abismo? Antes do mal bater à sua porta, a lei manda alguém para avisá-lo. Como assim? Seu tormento está prestes a se consumar. A transformação então cessará, e vocês ou subirão ou descerão, pois o guardião transformador quer este abismo vazio em pouco tempo. Então virão aqueles que tentarão induzir-nos a uma nova queda? Sim. Mas por que vieram vocês, cascavéis, e não espíritos luminosos? Onde vocês estão? Nas trevas. Se vocês estivessem na luz e alguém quisesse lhes falar, não poderia usar uma das formas das trevas para não chocá-los. Assim como um homem casado com uma mulher não tão bela na aparência física, nunca irá trocá-la por uma mais feia, e sim por uma mais bonita. Vocês todos viram os cascavéis que lhes falaram para começarem a fazer as coisas da forma correta. Quem virá nos atormentar? Quem virá para induzi-los a escolherem um caminho mais curto, que os leva para fora deste abismo, serão as cobras negras. Comecem a descobrir o simbolismo das aparências e saberão por que as cascavéis são rajadas, numa mescla de branco e preto. Então, saberão que ainda estão submetidas à ação, tanto da luz quanto das trevas. Cobras totalmente negras significa que não há mais luta, pois fizeram suas escolhas finais e se entregaram às trevas. Para esses não há mais um caminho de volta, e a queda é constante em suas imundas existências. Para eles, restará apenas uma trilha que desce, e a cada metro que descem, aquilo que ficou para trás apaga-se e forma-se às suas frentes. É a lei, executor, até qualquer dia. Capítulo 9. O resgate.
e o homem à minha frente sumiu. O silêncio tomou conta do abismo e o pranto começou a surgir em muitos pontos. Pouco a pouco estávamos todos nós chorando, por incrível que possa parecer. As suas palavras foram ouvidas por todos os condenados do abismo. Como isto aconteceu, não sei, mas imagino que era a lei agindo através dele, para nos tornar cientes de que a prova final havia começado. E ela veio quando nós menos esperávamos. Como por encanto, surgiram as cobras negras e a provocação se iniciou. Todos os argumentos foram utilizados, e quando eles falhavam, vinha o castigo. Muitos sucumbiram neste momento e sumiram do abismo, nunca mais os vi. Com muitos, eu já havia me familiarizado. Fomos castigados pelo veneno dolorido daquelas cobras. A loucura e o pânico se instalaram em nosso meio. Quanto tempo durou, eu não sei, pois, como já disse, lá não havia dia ou noite. Mas certo dia ou noite, alguém surgiu no abismo, e as cobras negras sumiram como que por encanto. Eu não podia ver quase nada porque estava quase cego, mas vi uma luz azul muito intensa, que se irradiava do ser luminoso que acabara de chegar. Pouco a pouco, os gritos foram cessando, e somente os gemidos de dor se faziam ouvir. O tempo passava e nada se alterava. O ser iluminado não saía do seu lugar. Hoje eu sei. Aquela entidade muito luminosa estava velando por nós, enquanto Deus não enviava o socorro final. O alívio protetor ele já nos havia enviado. Então veio o momento do resgate libertador. Um grupo enorme de espíritos luminosos chegou ao nosso abismo e começou a cuidar de seus habitantes. Eu fiquei observando a movimentação e de meus olhos quase cegos lágrimas jorravam. Eu sabia que Deus ouvira nossos pedidos de perdão e socorro. Ele, só Ele, que era o único que nos restava, ouvira nossos clamores e nos enviava o seu bendito socorro. Vi como eles se movimentavam no meio de tantos espíritos reduzidos a farrapos retorcidos e os consolavam, aplicando bálsamos em suas chagas. Pouco a pouco os gemidos foram cessando. Em dado instante, o tal Sete Guizos veio para perto de mim e falou: "Como vai, executor? Pior que da última vez, Sete Guizos." "Eu não penso assim. Você suportou sua prova final e agora é tudo uma questão de tempo. O grupo logo chegará aqui." "Quem são os amigos que vêm nos auxiliar?" "São socorristas que atuam a partir da crosta terrestre. Para onde nos levarão? Só eles sabem. Mas acho que é melhor do que ficar neste abismo." Ainda ficamos conversando por um longo tempo, até que ele foi chamado. "Até a vista, executor. É hora de levarmos aqueles que já receberam os primeiros socorros. Voltaremos amanhã à noite." "Como assim?" "Somente poderemos voltar para buscar outros ao anoitecer." "Está certo, amigo." Eles se foram e nós, uma multidão, ficamos gemendo de dor e ansiedade pelo socorro. Como foi longa a espera pelo retorno dos socorristas, mas eles voltaram e reiniciaram os trabalhos de resgate. Pouco a pouco estavam se aproximando de nós. À medida que vinham para mais perto, maior era a ansiedade. Quando eu consegui vê-los perfeitamente, assustei-me. Vi entre eles justamente aquele que eu jurara arrancar da carne e fazê-lo meu escravo. Sim, meu amigo, era você mesmo quem estava no meio deles. Vi vários do que os protegiam à direita. Eu os conhecia dos tempos em que vigiava seus passos, à espera de uma chance para executá-lo. Vi os lanceiros vestidos com suas couraças, vi as mulheres de branco, os índios e os negros. Eu vi a movimentação incessante de todos, mas a que mais me incomodava era a sua, porque eu temia ser visto por você, temia que me visse, viesse a me denunciar e que me deixasse abandonado ali para sempre. Pouco a pouco chegaram até nós, e eu vi como um de seus protetores usava de sua energia vibratória para energizar os mais atingidos pelo castigo. Ele incorporava em você e ia tocando o mental daqueles que estavam caídos à sua frente. De imediato, o atingido por aquela descarga energética luminosa se acalmava e parava de gemer de dor. Isto continuou até que chegassem bem próximos a nós, mas alguém avisou: "Por esta noite chega, senão o esgotaremos totalmente." "Está certo, amanhã voltaremos e levaremos os restantes." Mais uma vez eu fiquei chorando de dor, medo e vergonha. Dor pelos castigos sofridos, medo de ser reconhecido e ser abandonado ali, e finalmente vergonha, porque eram os mesmos que nós havíamos prejudicado que vinham nos resgatar. Deus
numa prova inconteste do seu poder, nos fazia ver que aquele que nós mais odiamos é quem se irá se dignar a nos estender sua mão, caso deixemos de odiá-lo. Nova espera angustiante até o retorno do grupo socorrista, mas eles voltaram e nós, no arremedo de sorriso, nos alegramos com sua chegada. O tal Sete Guizos veio até onde eu estava e cumprimentou-me. Como vai, executor? Melhor que da última vez, Sete Guizos. Ótimo, porque é justamente ele. Eu não lhe disse que todos sofreriam a transformação por o odiarem? Sim, pois agora serão auxiliados pelos que combateram e tentaram destruir. Ainda terá outras surpresas, executor. Quais, meu amigo? Está vendo aquele buraco negro nas costas dele? Sim, vocês foram quem o fizeram. Quando o deixaram tuberculoso, lembra-se? Sim, mas e os outros buracos em seu corpo espiritual? Outros que já foram levados ou que ainda serão, os fizeram com seus ataques vingativos. Espero que ele nos perdoe. Ele não sabe que foram vocês que o atingiram. Então que Deus me perdoe. Ele virou-se para a feiticeira e perguntou: e agora como vai ser? É o seu momento, Laís. Como assim, Sete Guizos? Gemeu ela. Aquele que você tanto perseguiu foi o único que aceitou vir retirá-la do inferno. O que posso dizer? Não sei, só fiz uma pergunta. E ele se aproximou de nós e olhou para cada um. Atrás estava o negro, que o tal Sete Guizos dizia ter contas a ajustar. Então eu lhe perguntei: como foi que me disse um dia que tinha contas a ajustar com ele e agora o auxilia? Você me perguntou que tipo de contas eram. Não, pois devia. As contas que tenho que ajustar são as que devo a ele. Como assim? Eu devo a ele, não ele a mim. Agora estou pagando. Compreendo. Ainda não compreende, mas um dia não terá dúvida sobre isso também. E aquele que nós havíamos tentado destruir tocou em nossos mentais. Ele e o tal negro, pois os dois formavam um naquele momento. Eu senti um intenso alívio nas dores, e o mesmo aconteceu com Laís, minha esposa, Vítor e Priscila. Priscila então começou a chorar convulsivamente. Ela reconheceu o espírito à sua frente e ficou com medo de ser castigada. Não me faça mal, por favor, exclamou ela em meio aos soluços. Ele a puxou para si e a abraçou, dizendo: ninguém irá lhe fazer mal algum, minha querida. Queremos apenas ajudá-los. Não quero mais ser violada ou mordida ou chicoteada. Não, pelo amor de Deus, não me façam sofrer mais. Você está sendo ferida agora? Perguntou ele. Não. Está sendo violada? Não. Alguém está chicoteando? Não. Então por que chora e teme? Eu já sofri tanto, exclamou ela olhando para ele. Você não me odeia? Eu odiá-la? Não tenho motivos para isso. Vamos, acalme-se que logo você sairá daqui. Irá a um lugar para descansar. Vai me ajudar? Você já está sendo ajudada, minha querida amiga. Não vê como já pode ficar de pé e falar e até me abraçar? Eu via tudo com admiração. Priscila, no processo de absorção de sua irradiação, se refazia totalmente. Todo o seu corpo espiritual voltava a ficar como quando ela vivia na carne. Os ferimentos, inflamações, rasgos e cortes cicatrizavam e o corpo voltava a ficar perfeito. Era uma troca de luz e energia impressionante. Priscila o abraçava e absorvia toda a sua luz dourada, deixando-o sem brilho algum. O negro atrás dele chamou tal Sete Guizos e falou: leve-o de volta ao corpo imediatamente, senão logo será tarde. O que houve agora, chefe? Mais um daqueles encontros que tanto tentamos evitar. Ela conseguiu, não é mesmo? Sim, vamos, leve-o agora, ou então seu corpo irá sentir muito. Certo, chefe. Ele foi ao lado dos dois e falou: vou separá-los agora, chefe, precisa retornar. Está bem, mas cuidem bem dela. Eu cuido dela para você, chefe. Não me deixe aqui, falou Priscila, não quero sofrer mais. Ele acariciou seus cabelos e falou: então feche os olhos e se deixe conduzir a um lugar de descanso. Um outro socorrista levou através da volatização. O tal Sete Guizos o levou consigo do mesmo modo. Quanto a mim, tive que esperar pela sua volta, pois estava tão destruída em meu corpo mental que acharam melhor deixar-me, até que pudesse energizar meu corpo espiritual com sua energia. E na noite seguinte você voltou e o processo se reiniciou. Nós fomos os últimos a serem energizados e depois socorridos e levados a um abrigo espiritual na crosta. Dias depois fomos levados à sua casa.
Lá fomos submetidos ao processo curador da luz branca, incorporados ao seu corpo físico. Do seu corpo, retirávamos o magnetismo animal, que nos livrava totalmente das marcas do sofrimento espiritual. Sim, isso acontece desta forma mesmo. Um espírito incorpora num médium e absorve seu magnetismo animal. Com a irradiação luminosa da luz branca, todos os ferimentos do corpo espiritual são curados de imediato. Cessam as dores físicas, restando tão somente as dores do mental, que são remorso, vergonha, tristeza, angústia, etc. Daí somos encaminhados para o abrigo, e lá os mestres e mestras da luz nos acolhem e curam essas dores mentais com suas palavras de consolo, conforto e esclarecimentos. O processo de cura se faz em segundos, e o alívio dos tormentos mentais é facilitado com isso. De todos os socorristas, 2 foram os que mais se beneficiaram. Tanto Priscila quanto minha esposa absorveram sua energia irradiante e se curaram lá mesmo no abismo. Quanto ao resto, os mestres da luz fizeram com a sabedoria de quem conhece e sabe como fazer. Por que me conta tudo isso, amigo Mário? Você se lembra do dia em que incorporei você para ser tratado com a luz branca? Sim, você até deixou seu nome e disse que voltaria? Pois é isto mesmo, amigo Rubens. Eu lhe disse naquele dia que, quando pudesse, ou me fosse possível, eu voltaria e o ajudaria. Não foram estas minhas palavras? Sim, e você deu sinais de que estava por perto outras vezes, anos depois. Bem, nessas ocasiões, eu já estava auxiliando os seus protetores no trabalho de resgate nos abismos. Compreendo. Mas tem mais, amigo Rubens. O que é? Hoje já temos liberdade de ação junto aos caídos e estamos formando mais um grupo socorrista. Como assim? Já não existe um grupo? O original que é permanente. Mas à sua volta, novos grupos vão se formando com aqueles que são recolhidos nos abismos, após passarem pela transformação regeneradora. Quem é o chefe do seu grupo? O tal Cascavel Sete Guizos. Ele, sim. Acho que ele já recolheu todas as pedras que deveriam compor a sua torre, e no alto dela acendeu um farol que atinge os abismos transformadores. Dela ele reconduz a senda luminosa aos que a querem trilhar. Esse camarada é persistente, não? Bota persistência nisso. Ele diz que só irá descansar um pouco quando der a volta de sua torre, alta e iluminada por um farol, 77 outros faróis. Isso demora um bocado, não? Sim, não, amigo Rubens. Como assim, amigo Mário? Bem, eu já recolhi várias pedras, e Laís outro tanto. O tal Sete Presas outro tanto maior que nós. Certamente cada um irá ajudá-lo a ver os 77 faróis iluminando o caminho daqueles que vivem nas trevas da ignorância. Pouco a pouco, nós levantaremos nossas torres com as pedras que estamos recolhendo, e então Deus Pai colocará em seus topos faróis que aumentarão o poder da luz, do saber das coisas divinas. Ótimo! Mas e quanto a sua esposa na última encarnação? Ela preferiu integrar-se ao grupo original. E Priscila preferiu integrar-se ao grupo de outra conhecida de tempos imemoriais. Esse é um tempo que você conhece muito bem. Sim, esse eu conheço. Pouco a pouco ela está juntando suas pedras, não? Isto mesmo. Logo haverá uma torre muito alta à espera de um farol brilhante, que Deus Pai certamente irá colocar em seu topo. Sei. Sabe mesmo? Imagino que sei. Ou será que não sei? Quem saberá, não é? É, quem saberá. Mas por que você disse no começo desta nossa conversa franca que iria ficar à minha espera para poder viver o tempo da alegria? Bem, quando você estiver do lado de cá, poderei abraçá-lo sem a barreira da carne, como fazem tantos que hoje vão visitá-lo. Como assim? Ora, de onde pensa que chegam? Ou quem é que os traz para receberem as bênçãos do seu magnetismo animal e o alívio da luz branca quando incorporados dos abismos criados pelos mentais de cada um, e são os mestres que os trazem. Dos abismos é verdade. Quanto aos que os trazem, são aqueles que um dia foram resgatados dali, e agora eles retornam para buscar outros que já sofreram a ação do guardião da transformação. Compreendo. Quanto a abraçá-lo, quem não gosta de abraçar quem teve a coragem de estender-lhe a mão quando estava envolvido na ignorância, tentando prejudicá-lo? Esse é um sinal de gratidão e de amor. Todos sentem-se gratos por terem sido amparados pela corrente inicial e pelo principal elo desta corrente que é você. Eu sou o elo mais forte?
Não creio nisso, amigo Mário, pois acredite-me, os mestres originais hoje já têm suas torres altas, iluminadas por poderosos faróis, tendo à sua volta outras 77 torres também iluminadas, brilhando para todo sempre. O que isto tem a ver comigo? Foi devido ao seu esforço que eles conseguiram auxiliar os que queriam construir suas torres à sua volta. O crédito pertence a eles e não a mim, um cego na carne. Ainda assim, não pode impedir que aqueles que começam a crescer à sua volta o abracem e o amem. Nem quero isto. Acho bom mesmo. Por que diz acho bom mesmo? Assim como Priscila e minha ex-esposa quiseram ficar bem próximas somente para o terem à vista, uma porção de outras que chegam com os sofredores resgatados dos abismos entregam-se aos guardiões e depois ficam a olhá-lo por um longo tempo. Por que isso? Não sei ao certo, mas imagino que sejam aquelas que absorveram em excesso sua vibração luminosa quando eram resgatadas dos abismos. Onde quer chegar? Já percebeu, não? Sim, não. O não se deve à venda que lhe é imposta pelo corpo carnal, mas quando vier o tempo de deixá-lo à terra, então dirá, sim, sim, porque não é melhor ser amado do que odiado? Nem é preciso discutirmos sobre isto, pois é isso. Se distribuir amor, então amor colherá. É por isso que elas ficam olhando por um longo tempo. Eu, do meu canto, fico só olhando e acabo confirmando as palavras do amigo, dúvidas de que não se afastariam mais. Diga-me, amigo Mário, como isso se explica à luz da razão? O que posso dizer é que quem distribui o amor só colhe o amor. Então eu fui escolhido para cuidar do tormento delas, não? Elas o escolheram, meu amigo. Ótimo. Então você fica livre e eu assumo com todos os riscos, não? Quem disse que eu fiquei livre? Você não se livrou do encargo de cuidar de Priscila e sua ex-esposa? Sim, isto é verdade. Mas tem um bocado de espíritos para os quais dei amor, e agora ligam-se a mim como forma de gratidão e amor. Eu também estou construindo minha torre, ou já se esqueceu disso? Cada pedra que recolho é inundada pelo meu amor, e nossas ligações só perduram devido a este elo divino que une os seres humanos. Então, boa sorte na construção de sua torre, e que Deus Pai logo possa colocar em seu topo um farol bem brilhante. Obrigado, amigo Rubens. Boa sorte para você também na construção de seu longo colar de pérolas. Cuide bem de Priscila, porque tenho certeza que entre as pérolas do seu colar, ela com o tempo será uma das mais brilhantes. Que assim seja. Se assim quiser, assim será, amado mestre, cego na carne, mas vidente em espírito. Adeus e até outro dia. Adeus, amigo Mário, até o dia em que eu possa retribuir o abraço fraternal e carinhoso. Final.